Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Pedro, no seu discurso no Pórtico de Salomão, mencionou Moisés e disse que aqueles que não ouvissem aos ensinos de Jesus Cristo seriam completamente exterminados. Por isso, queridos irmãos, os ensinos de Jesus Cristo são essenciais para a salvação. É importante focar nos pontos importantes para a salvação. E os ensinos de Jesus Cristo são tais pontos importantes. Nós temos estado a cobrir os ensinos de Jesus Cristo numa série de sermões, focando no Evangelho de Mateus, ou usando o Evangelho de acordo com Mateus como uma base. Em Mateus capítulo 13, vemos 7 parábolas que Jesus Cristo deu acerca do reino de Deus. Hoje vamos estudar dessas palavras fortes que Jesus Cristo mencionou através dessas parábolas. Então, por favor, comecem em Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. No sermão prévio, eu descrevi esta primeira parábola, a parábola do semeador, em maior detalhe, mas hoje vou dar uma revisão breve da parábola do semeador. Em primeiro lugar, as parábolas são para nos ensinar lições, mas por outro lado, Jesus Cristo usou as parábolas para esconder o profundo significado de certas lições que ele estava a ensinar. Porquê? Vê-se no versículo 10, os discípulos lhe perguntaram: porquê é que falas em parábolas? E Jesus respondeu: porque a vós, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido. E por isso ouvem estas verdades em parábolas, mas não entendem o completo significado. E a razão é porque, assim, Deus vai poder dar a essas pessoas misericórdia um dia, porque ao fim de contas não entendiam bem. E aí vê-se um ato de misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mas é dado àqueles que Deus chamou e escolheu. É dado a eles para conhecer. E então temos aqui no versículo 3 a versículo 8, temos a parábola do semeador, em que descreve 4 tipos de área onde a semente cai. Um cai à beira do caminho, outro em solo rochoso, outro entre os espinhos e outro em boa terra. Um ponto importante aqui é que quando as pessoas ouvem a boa nova do reino de Deus, às vezes as pessoas, aliás no mundo de hoje, não entendem a profundeza do significado do reino de Deus. Porque ao fim de contas, quando uma pessoa de facto entende o pleno significado do reino de Deus, isso conduz uma pessoa a um arrependimento sincero,
do coração, humilde, buscando a justiça de Deus e demonstrando misericórdia para com os outros e sendo pacificadores. Para se tornarem, para mudarem a sua vida, para se tornarem mais como Jesus Cristo é. E assim, vemos aqui que Jesus Cristo, nesta parábola, deu o exemplo de que ele é o semeador e a semente é a palavra de Deus. Se virem brevemente em Lucas, capítulo 8, versículo 11, Lucas 8, versículo 11, vê-se, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E por isso, a boa nova da palavra vem do Pai. Porque é uma mensagem que origina, está claro, do Pai. E o Filho, que é o Verbo, que é o semeador, que é o nosso Salvador, é aquele por quem tudo é feito. Ele é o executor deste plano de salvação. E quando as pessoas ouvem a boa nova da palavra de Deus, quando ouvem e esta semente, que é a palavra de Deus, quando esta semente cai, às vezes para eles é como se caísse à beira do caminho. E por isso não entendem o significado verdadeiro da palavra, como se lê no versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Não são chamados, não compreendem. Então vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O maligno, como diz aqui, rouba, tira esta semente que foi semeada no coração, mas que nem chega a germinar. Nem chega a germinar. Depois, há aquele em que a semente é semeada no que chama aqui na parábola solo rochoso, como se lê no versículo 20. E é esse que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Recebe com alegria. Isto é, o entendimento é superficial. E está muito alegre. Está muito alegre quando recebe esta boa nova. Mas esse entendimento é superficial, não é profundo, não vê a necessidade do que tem que mudar e da profundeza de quanto tem que mudar. E por isso, queridos irmãos, isto é uma grande pergunta para nós. Você está a fazer esta decisão de seguir o caminho do Evangelho, da mensagem que Jesus Cristo nos deu, o caminho da vida eterna? Você está a seguir isso com uma seriedade profunda? Você está a contar o custo e a comprometer-se a seguir esse caminho? Ou você não tem raiz? Não tem raiz, como dizem no versículo 21, em si mesmo. E depois, por causa de pouca duração, quando chegam certas dificuldades, a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo desiste, tropeça e para. Queridos irmãos, devemos de permitir que a semente germine para crescer e para dar fruto. Precisamos disso na nossa vida. E depois há outra parte aqui desta parábola em que foi semeado entre os espinhos. Semeado entre os espinhos. Ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as paixões da carne, ou seja o que for, sufocam a palavra, sufocam
E por isso a pessoa é absorvida, tem lealdades divididas. E por isso é o que chama a semente está entre os espinhos. Sim, é difícil. Sim, o caminho é difícil. Mas temos que nos manter fiéis e temos que andar para a frente. E por isso então depois vê-se ao quarto tipo de terreno em que a semente pode cair, que é descrito no versículo 23, diz assim: foi semeada em boa terra, em bom terreno. E esse ouve a palavra e compreende e pratica, e por isso dá frutos e frutifica e produz. De várias quantidades. 100 vezes, 60 vezes ou 30 vezes. Queridos irmãos, temos que produzir. Temos que produzir. E a quantidade de fruto que temos varia. Varia. Porque nós temos que pôr o nosso esforço para dar mais fruto. A lição aqui, queridos irmãos, é que muitos vão ouvir a palavra. A boa nova do reino de Deus que, por exemplo, nós estamos a pregar no mundo. Muitos recebem esta revista e depois não tomam atenção. Outros ficam muito entusiasmados, muito alegres, mas é uma coisa temporária. Outros ficam comprometidos, mas quando vêm certas dificuldades, temos que guardar o sábado, é muito difícil para os brasileiros. E depois desistem. Mas aquele em que cai no caminho, em boa terra, reconhece que tem que andar nesse caminho e tem que vencer e tem que dar fruto. E por isso é que Jesus Cristo, em Mateus 7, versículo 15 a 20, vejam aí, se faz favor, Mateus 7, versículo 15 a 20, diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Cuidado. Cuidado com esses que vão deturpar, virar a verdade de uma maneira que parece boa, mas são falsos profetas. Estão disfarçados em ovelhas. E por isso temos que olhar para os frutos. Para os frutos dessas pessoas e da obra deles. E diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a boa árvore produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vai haver um julgamento. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Precisa de haver frutos. E pelo tipo de fruto os conhecereis. Então, continuando em Mateus capítulo 13, aqui essa foi a primeira parábola, digamos assim, a primeira palavras fortes de Jesus Cristo, a dizer que temos que ser boa terra. Temos que ouvir a palavra, compreender e produzir fruto. Bom fruto. E quanto mais, melhor. Depois,
ele propôs outra parábola, no versículo 24. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem. Ora, esta frase, o reino dos céus é semelhante a um homem, é uma frase que foi, ou o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante a um homem, ou um tesouro, ou um vendedor, ou uma pessoa que... uma rede, uma pessoa que negocia, ou seja o que for. Esta frase, o reino dos céus é semelhante, é usada nestas próximas 6 parábolas, exceto na primeira, que não foi usada, mas é uma palavra que é usada nestas parábolas todas. E diz assim, nesta parábola do joio, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aqui vê-se que envolve um homem, uma semente e um campo. O homem, neste caso, boa semente, está claro, que é a palavra de Deus, e o seu campo, o campo de Deus. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora vemos aqui que ele estava a semear a boa semente no seu campo. Ambos, a semente e o campo, pertencem a Deus. Porque a semente é a palavra de Deus e é o seu campo, o campo de Deus. E assim vê-se que este homem representa o rei do reino de Deus a plantar esta semente, que é Jesus Cristo. Mas vê-se aqui que leva tempo, porque a semente é plantada. E só um tempo depois é que vai haver a colheita. Sim, esta plantação inicial da palavra de Deus foi feita por Jesus Cristo há 2000 anos, ou quase 2000 anos atrás. Mas a colheita ainda não começou. No versículo 25, enquanto os homens dormiam. Ora, não quer dizer que não estavam a fazer a sua obra, porque todas as pessoas têm que dormir. Por isso não é uma questão que eram preguiçosos, que estavam a dormir, enquanto estavam a dormir, por exemplo, durante a noite. Não estavam a dormir, quando não estavam a trabalhar. Diz assim: veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí outra coisa. O inimigo não precisa de cultivar o joio. Pôs lá o joio e retirou-se. Não teve trabalho nenhum a cultivar o joio. Vou continuar então a ler no versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Cresceu. Vê-se a erva. Isto é o trigo e o joio. Mas esta erva, esta planta, pela sua aparência, não conseguia distinguir se era um ou outro. Não se conseguia. Até quando veio o fruto. Ou não veio o fruto. Então é que se viu que um era o trigo e o outro era o joio. E por isso, o joio não é reconhecido até quando for o período da fruta. E por isso, a verdadeira piedade, a verdadeira conversão, a verdadeira dedicação a Deus não é reconhecido pela maneira que as pessoas se apresentam ou sejam. Mas é reconhecido pelo fruto. E não reconhecemos, ou não o vemos, até o fruto estiver aí. Pelos seus frutos os conhecereis, como lemos em Mateus 7, versículo 20. E continuando então no versículo
27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Porque as raízes do joio se entrelaçam com as raízes do trigo, e se puxasse o joio, tirava o trigo também. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Aí está uma lição muito importante, irmãos. Deixai-os crescer juntos até à colheita. Deixai-os crescer juntos até à colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí está um ponto muito importante, irmãos. Vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. E o joio vai ser posto de lado para depois ser queimado. Mas o trigo vai ser recolhido no celeiro de Deus. Um julgamento. E depois então ele segue à parábola seguinte, que é a parábola do grão de mostarda. Vejam aqui no versículo 31, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Uma vez mais, vemos aqui um homem, uma semente e um campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, a mostarda. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. As aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. Aqui está, queridos irmãos, um indicativo de todos os tipos de árvores que representa os gentios. Não só os israelitas, mas os gentios seriam aceitos nesta árvore. Vejam eles aqui em Ezequiel, capítulo 17. Ezequiel, capítulo 17, versículo 23 e 24. Diz assim: no monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Esta árvore, este cedro, vai ser de Israel, israelita. Uma árvore. Debaixo dele haverão animais de toda sorte, limpos ou não, isto é, israelitas ou gentios. E à sombra dos seus ramos se alinharão aves de toda a espécie. Isto está a falar aqui, simbolicamente, não só dos israelitas, mas dos gentios. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e levei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverder a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Aí vê-se a obra de Deus. Vejam também em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 4. Por isso aqui vê-se que é um indicativo aí, nesta parábola que iria aceitar gentios. Daniel capítulo 4, versículo 12. Diz assim: a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seus viventes se mantinham dela. E vejam também no versículo 20 a 22 do mesmo capítulo de Daniel 4. Diz assim: a árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, para todas as nações, debaixo da qual os animais do campo se achavam
sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu e o teu domínio até à extremidade da terra. E por isso é um domínio que, neste simbolismo aqui, está a indicar, dá uma indicação deste significado aqui em Mateus capítulo 13, que está a dizer que este simbolismo da parábola do grão de mostarda, que se vai fazer uma árvore e que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos, implicando aí indiretamente que vai ser ou ter ou trazer para o reino de Deus a possibilidade de gentios também estarem lá. E por isso é uma beleza isto, é uma beleza. Depois temos aqui a parábola. Nesta parábola também dá uma indicação acerca de que começa pequeno, mas que vai crescer para muito grande. E a parábola do fermento dá o mesmo simbolismo, o mesmo conceito aqui, porque diz no versículo 33, disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Não está aqui, neste caso, a dizer que o fermento seja pecado, está simplesmente a dar uma analogia neste significado, uma parábola, neste significado, que o fermento é como uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, pôs em medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E depois afetou e cresceu este pão. Afetou o pão inteiro. E que, na verdade, afeta a natureza desse pão. Afeta essa natureza. E por isso vemos que Deus, aqui está um princípio, nestas duas parábolas, vê-se o princípio, nesta terceira e quarta parábola, de que Deus começa com coisas pequenas. Por exemplo, vejam a história de Abraão. Era idoso, não tinha filhos, mas dele vieram, é o pai dos fiéis, e vieram todas as nações israelitas e como isso cresceu. Por exemplo, começou com as 12 tribos de Jacó. Os 2 filhos começaram com Jacó, os 12 tribos. Por exemplo, Daniel. Daniel viu esta história de uma pedra. Foi formada e foi atirada a esta estátua, uma pedra, e depois daí cresceu para um monte enorme. Deus começa tudo com uma coisa pequena. Deus começou esta obra, digamos assim, nestes últimos anos, como uma obra pequena. Mas esta obra tem afetado muitas pessoas de uma maneira positiva. E muitas pessoas têm uma esperança que não tinham sem esta obra que Deus tem feito pela Igreja de Deus. Por exemplo, Jesus foi o único homem, foi um homem só. Mas dele, depois de 3 anos e meio, só havia cerca de 120 discípulos. Mas depois dele ressuscitar, houve 3.000 que foram batizados e depois 5.000 que foram batizados. Vê-se esse aumento. Deus começa com coisas pequenas, mas depois aumenta. E por isso leiam comigo, se faz favor, aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos. Não devemos desprezar quando uma coisa começa pequenina, porque pequenina cresce uma coisa grande. Por isso, não desprezam, não rejeitem quando coisas começam com coisas boas, com boa semente, começam pequenas. E daí crescerá
o governo de Deus, por exemplo. Vejam aqui em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Diz assim, um menino. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos começar a ler no versículo 6. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um menino, que veio a ser Jesus Cristo, aquele que era o Verbo, que se tornou carne, como lemos em João 1, versículo 14, aquele que de vontade livre se esvaziou do seu poder e de que era da forma de Deus e veio na forma de homem. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O governo mundial do reino de Deus está nos ombros de Jesus Cristo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Queridos irmãos, já alguma vez ouviram num governo deste mundo chamar o governo deste mundo maravilhoso? Não. Mas aqui se vê, quando Jesus Cristo vier para governar na terra, vai ser uma maravilha. E vamos chamá-lo Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo. Este governo começa pequenino, vai-se aumentar. E venha paz sem fim. Queridos irmãos, não há paz no mundo hoje. Queridos irmãos, me entristece muito, mesmo muito, quando vejo as terríveis coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. As divisões internas no país, por exemplo, nos vários países. Uma coisa terrível. Uma coisa terrível, queridos irmãos. E isto tudo me entristece, mas sabemos que temos uma esperança. A esperança da vinda de Cristo, do reino de Deus. E então, quando Ele vier, o seu governo vai aumentar. E vai haver paz sem fim. Sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo, a energia zelosa de Deus que vai fazer, do Senhor dos Exércitos, fará isso. Certeza absoluta, fará isso. E, queridos irmãos, quando o reino de Deus for revelado na terra, as pessoas vão estar espantadas com o que Deus está fazendo e fará. E nós, e você e eu, queridos irmãos, temos uma oportunidade agora. Temos uma oportunidade agora de participar nesse reino. Temos uma oportunidade fantástica, maravilhosa. Maravilhosa. Não podemos desperdiçar esta oportunidade, queridos irmãos. Então, continuando em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Completámos no versículo 33. Agora vamos continuar no versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso foi citado de Salmos 78. Vejam comigo, se faz favor, Salmos 78. Salmos 78. Vamos começar a ler do versículo 1. Escutai, povo meu, a minha lei. A minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas. Foi exatamente o que Jesus Cristo está a dizer.
abriu os lábios em parábolas. E publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contam nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Queridos irmãos, esta boa nova do Reino de Deus está a ser pregada. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, se referissem aos seus descendentes. Queridos irmãos, quando Deus fala por Jesus Cristo em parábolas, está a dar a Deus a possibilidade de ser misericordioso. E, entretanto, o trigo e o grão de mostarda estão crescendo discretamente. Então, continuando então no versículo 36 de Mateus 13. Versículo 36. Então, depois disso, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Agora, daqui em diante, é uma discussão privativa. Não é à frente das multidões. E deve-se continuando aqui. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Esta parábola do versículo 24 a 30. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu. Então ele começa a explicar, a dar a explicação desta parábola e depois dá mais parábolas. Mais outras 3 parábolas. Do tesouro, da pérola e da rede. Mas está a explicar a parábola do joio. Então diz assim: o que semeia a boa semente, no versículo 37, é o Filho do Homem. O semeador é o Filho do Homem. Sim, vimos que a semente é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo. O semeador é Jesus Cristo próprio. É Ele que semeia a boa semente, a palavra de Deus. Ele é a palavra. E Ele é que semeia a palavra. Vejam comigo aqui em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 18 e 19. Lucas 4. Versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Isto é, para dar a boa nova aos humildes, em espírito. Isto, está claro, é o curar também os quebrantados de coração, como vemos na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isto é a obra de Jesus Cristo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Isto é a obra de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. Queridos irmãos, vejam também aqui em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Mateus 9, versículo 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos e diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos,
temos uma obra muito grande. E precisamos de orar que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Para este campo em que esta seara que está a plantar, precisamos de pedir que Deus, Jesus Cristo, é o Senhor da seara. E devemos rogar a Deus para o Senhor da seara. Mande trabalhadores para a sua seara. Porque somos poucos. Os trabalhadores são poucos. Poucos. Os verdadeiros trabalhadores, sim. Queridos irmãos, lembrem-se que é Deus, através de Jesus Cristo, que determina quem é que vai plantar, ajudar a Jesus Cristo, ajudar o semeador a plantar esta semente, a pregar o Evangelho. É Ele que decide quando e aonde. É Ele que determina quando e quem é que deve ser colhido. No entanto, existem muitas pessoas que dizem que foram chamadas para pregar. E muitas destas pessoas têm mensagens diferentes da que Jesus Cristo deu. Mas, se eles não foram enviados pelo Senhor da seara, o que eles estão a dizer é falso. Isto é, porque não foram chamados pelo Senhor da seara a pregar. E muito mais, estão a pregar uma mensagem diferente, porque não conhecem a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Depois, continuando aqui em Mateus 13, no versículo 38, diz assim: o campo é o mundo. O campo é o mundo. Queridos irmãos, o campo não é a igreja. O campo é o mundo. Esta sociedade em que vivemos, este cosmos. E Jesus Cristo foi enviado para nos redimir do mundo, para nos comprar do mundo. Jesus Cristo não foi enviado para condenar o mundo. Vejam em João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ou julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E depois também em João, capítulo 15, versículo 19. João 15, versículo 19. Diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. E por isso o campo é o mundo. E Deus, através da palavra de Deus, com o semeador que é Jesus Cristo, a fazer isso através dos seus servos, a boa nova do reino de Deus é pregada. E pessoas são chamadas, pessoas se arrependem. E por isso nós temos uma responsabilidade de pregar a boa nova do reino de Deus ao mundo, como um testemunho ao mundo. Vejam, Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14.
e será pregado este evangelho, esta boa nova do reino de Deus, está claro, por todo o mundo, neste campo de Deus, que é o mundo, para testemunho a todas as nações. Queridos irmãos, é um testemunho a todas as nações. Então virá o fim desta era. Depois vai haver a outra era em que Jesus Cristo vai reinar, que vai ser o mundo da manhã. Então será o mundo de vir no qual a responsabilidade vai ser de salvar o mundo. Mas hoje em dia, a responsabilidade é de pregar o evangelho do reino de Deus por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Depois, continuando no versículo 38 de Mateus 13, dizia: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Esta boa semente, a semente que é através da palavra de Deus, e é o resultado desta palavra de Deus que absorvem as pessoas que estão a responder a são os filhos do reino. São aqueles que aceitam a palavra de Deus. E estão aqui nesta analogia, nesta parábola, que são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Isto é o trigo, que é a boa semente, que é o trigo. São os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Aqueles que são filhos do reino, o reino, são aqueles que estão a epitomar, a representar as características do reino de Deus. Isto é, aqueles que estão a ser guiados pelo Espírito Santo, como se lê em Romanos 8, versículo 14. Vejam lá, se faz favor, Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Precisamos de ser guiados. O Espírito nos guia. Não nos força, não está a controlar a nós, mas nos guia. Por outro lado, como lemos aqui, o joio são os filhos do maligno. São aqueles que são caracterizados pelo pai deles, que têm as características do pai deles, que é Satanás. Vejam aqui em João, capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, que quereis fazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, quando ele diz, proferir, profetizar, profere, dizer, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Continuando no versículo 39 agora. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. A ceifa é o fim desta era. Versículo 41. Versículo 39. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros são os anjos que vão fazer a colheita. Pois, 40. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, ao fim do período. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que causam escândalos e os que praticam iniquidade. Aqueles que causam
tropeços, aqueles que causam ofensas. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O lago do inferno. O lago de fogo. A segunda morte. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aqui um ponto que eu quero sublinhar acerca daqueles que causam escândalos. Um ponto muito importante que precisamos tomar atenção. Vejam em Mateus capítulo 18, versículo 6 a 8. Mateus 18, versículo 6 a 8. Diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes, que fizer escândalos e ofensas para as pessoas tropeçarem, um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, isto é, dessas ofensas. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar ou os faz escandalizar e lança-o e corta-o e lança-o fora de ti, melhor entrares na vida, isto é, dentro da vida eterna, na vida, dentro da vida eterna, manco ou aleijado, do que tendo as tuas mãos ou 2 pés, seja lançado no fogo eterno, no lago de fogo, na segunda morte. Vejam também Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10. Tu, que julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todos nós vamos ter que dar contas a Deus. Por isso, não ponham uma ofensa. Tenham cuidado com o que dizem, para não causar ofensas. Cuidado com fofocas, cuidado com o que sai da boca, cuidado com como fazem certas coisas. Porque é tão fácil ofender uma pessoa ou escandalizar uma pessoa. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, parece que não tenho a escritura correta. Vou ver se talvez seja de 2 Coríntios, capítulo 10. Bem, não é. Mas é uma escritura que está a dizer que devemos de refletir a imagem de Deus, a glória de Deus. Dê não ofensa a nenhuma pessoa. Não dês ofensas a pessoas. Mas aliás, esteja a refletir a glória de Deus. Continuando então em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vejamos então onde estávamos, Mateus 13, versículo 42. Aí diz, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Vai haver grande tristeza, vão estar muito zangados, porque
não vão receber a vida eterna. Vejam também em Daniel, versículo 43, diz assim: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, versículo 3. Daniel 12. Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, versículo 3. Bem-aventurado, Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e o que a muitos conduzirem à justiça, como estrelas, sempre e eternamente. Os irmãos, vamos receber muita glória. Muita glória. Então está aqui a escritura, que acho que é o que eu queria mencionar há pouco, mas que não tinha a escritura correta, que é em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, refletimos, como devia ser, como se lê na Almeida Revista e Corrigida, refletimos, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. E vê, refletimos a glória do Senhor, porque somos transformados de glória em glória. Queridos irmãos, vai haver uma transformação de nós. E por isso é o que diz aqui em Mateus, capítulo 13. Diz assim: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois está a concluir aqui com outras 3 parábolas finais. Diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui vê-se um homem que encontra e esconde isto num campo. Queridos irmãos, neste mundo temos que guardar cuidadosamente a verdade de Deus, para não a perdermos, que é um valor muito precioso. Qual é o que nós devemos buscar? Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6, 33. Queridos irmãos, aqui está. Este é um tesouro oculto no campo. Devemos de buscar isto. E neste mundo é um tesouro oculto, porque as pessoas não querem ver, não querem entender este tesouro, que é a boa nova do reino de Deus. E temos que o guardar com cuidado. Depois, no versículo 45 e 46, tem uma parábola semelhante da pérola. Diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia. No versículo 44 era um homem. Neste versículo 45 é um negociante que procura boas pérolas. Agora este está a procurar. O outro achou. Este aqui está a procurar, a buscar. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Queridos irmãos, isto é o que nós devemos ser. Temos de buscar, pedir a Deus para aprender mais acerca dele e do seu caminho. E depois a última palavra que ele diz aqui: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolher peixes de toda a espécie. É como uma rede, não é só assim pescar, mas é uma rede que vai, por exemplo, de um barco ao outro, apanha tudo, bom e mau. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia.
E assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Aí vê-se um julgamento de novo. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Vão lançar os ruins, os maus, no lago de fogo. Queridos irmãos, vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. Vai haver uma situação em que nem todas as pessoas vão ser perdoadas. Nem todas as pessoas vão ser perdoadas. Haverá choro e ranger de dentes. E por isso, temos que nos arrepender agora. E temos que mudar agora. Versículo 51. Jesus Cristo perguntou: entendestes todas estas coisas? Entendemos? E eles responderam: sim, Senhor, entendemos. Como é que você vai responder? Vai simplesmente dizer: entendi? Ou você vai dizer: entendi porque olha para os meus frutos? Olha para os meus frutos. Sim, entendi. E por isso tenho frutos. Versículo 52. Então lhes disse Jesus: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas boas, coisas novas e coisas velhas. Quer dizer, você estuda a Bíblia, do Antigo e do Novo, e apanha todas as coisas boas. Sejam novas ou velhas, do Novo ou do Antigo Testamento. Apanha tudo para ser instruído, porque tem lições de todas elas. Versículo 53. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. Retirou-se dali. Queridos irmãos, vemos aqui palavras fortes. Sim, fortes palavras de Jesus Cristo nestas 7 parábolas do reino de Deus. Vemos que Jesus Cristo disse claramente que o justo e o pecaminoso vão crescer e estar juntos neste campo que é o mundo. E sim, vai haver dificuldades para os justos estarem entre os ímpios. Vai haver dificuldades. Às vezes estas dificuldades são muito difíceis para algumas pessoas. Há certos irmãos e irmãs que estão a ter provações enormes por causa da pressão que estão a receber dos seus familiares ou amigos. Mas diz que temos que crescer até ao fim, porque não vai tirar o joio com o trigo, senão pode perder o trigo. E às vezes estas palavras, estas fortes palavras de Jesus Cristo nos dizem também que às vezes não conseguimos distinguir pelas aparências entre o joio e o trigo. Mas temos que produzir fruto, porque seremos reconhecidos pelos frutos. Depois também estas fortes palavras dos Cristo nos diz que isto é um tesouro. Esta verdade é preciosa neste campo, neste mundo. Temos que guardar com cuidado deste mundo. Sim, estamos a pregar, mas temos que guardar isto, porque é uma pérola de grande valor. Que é um tesouro de grande valor. Temos que guardar com cuidado. Preciosamente. E ao fim desta era, à vinda de Cristo, vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. E Deus vai enviar os seus anjos para separar. Uns para o fogo e outros para a vida eterna no reino de Deus.